Oi, como estão? Espero que estejam muito bem, com toda a alegria aí de compartilhar boas notícias e aproveitando bastante o conteúdo aqui do Vida Plena, desenvolvido aqui pela Sabesprev. Vou compartilhar um pouquinho aqui do meu aprendizado, como vocês devem ter visto outros vídeos. Meu nome é Erika Bastos, tenho aí um tempo de experiência, uns 23 anos aí de experiência, e vou ficar muito feliz de vocês poderem aprender comigo um pouco. Tá? Eu vou falar sobre investimentos, né? A maioria das pessoas tem buscado bastante informação sobre isso, e antes até de eu entrar no assunto mesmo, dinheiro, onde você colocar os seus investimentos, onde você melhor alocar, né, as aplicações que são mais de curto prazo, né? Porque, obviamente, as aplicações de longo prazo, né, para a aposentadoria já estão muito bem aplicadas na Sabesprev. Eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, né? Como eu falei no outro vídeo, é importante a gente simplesmente guardar dinheiro, tá? A vida ela é cheia de surpresas, a gente precisa ter nossas reservas financeiras para que a gente possa fazer melhores escolhas, ok? E eu queria perguntar uma coisa: vocês se consideram poupadores, investidores, ou eventualmente até vocês em algum momento aceitaram as informações, né, e não tiveram oportunidade de ter aqui esse tipo de apresentação com informações importantes para que vocês possam tomar boas decisões? Então, esse é um ponto bem importante, tá? E a questão aí do tempo, né? É tão importante a gente, quanto antes, começar a guardar. Então, acho que algo que vocês podem levar para sua família, quanto antes vocês fazerem investimentos, sem dúvida, vai trazer para todo o entorno, né? Todas as pessoas que estão à sua volta, amigos, família, uma qualidade de vida melhor, tá bom? Enfim, né, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente tem que falar sobre taxa Selic, né? É o queridinho do noticiário financeiro. Você abre a televisão, em qualquer canal que vai falar de macroeconomia, vai falar sobre taxa Selic, se ela subiu, se caiu, enfim, a taxa Selic nada mais é do que a base da taxa de juros. Então, o Banco Central, através do Copom, que é um conselho, né, um comitê de política monetária, eles decidem se vão estabelecer uma taxa de juros mais alta ou mais baixa, conforme outros parâmetros, especialmente a inflação. Isso tudo é para procurar controlar a inflação, e nós sabemos, né, que a inflação, ela saindo do controle não é muito bom. A gente já teve essa experiência, então quanto mais isso tiver controlado, melhor aí para todos, né? Mas então, quando a gente aplica o nosso capital, né, em diversos indústrias financeiras, ou bancos, ou investimentos de modo geral, ou até mesmo em previdências, por exemplo, né? Como é que funciona isso, né? O mercado financeiro, como é que ele trabalha esse capital? Ele recebe aquele capital e ele vai emprestar, a grosso modo, tá? Vai emprestar na outra ponta para outras pessoas, né? Você está emprestando seu capital remanescente para terceiros, tá? Por exemplo, quando a gente fala de título público, o título público ele nada mais é do que você emprestar dinheiro para o governo. O governo ele vai rodar aquela dívida, ele vai aproveitar aquele capital para poder fazer os seus diversos programas de governo, né? Isso é bem importante. E aí ele emite normalmente vários tipos de dívida. Ele traz aqui o Tesouro Selic, por exemplo, né? Que é um investimento que paga seguindo a taxa de juros, ou seja, seguindo aí a Selic, né? Que a gente acabou de falar. Ou ele com a intenção aí principalmente de você procurar manter suas reservas, né? Esse é um dinheiro de curtíssimo prazo, um dinheiro que você pode utilizar para uma emergência, né? Um capital de emergência, por exemplo, tá? Mas um título público, sendo ele Tesouro Selic ou Tesouro Pré, que a gente também vai falar, ou Tesouro IPCA, nada mais é do que você emprestar para o governo aí o capital que sobrou do seu orçamento, como a gente falou lá no outro vídeo, né, sobre como é importante fazer sobrar dinheiro no final do mês, tá? O Tesouro Pré,
a ideia dele é justamente o fato de você ter uma data de vencimento. Então, quando você tem um objetivo lá na frente, que você sabe que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, você consegue exatamente encaixar esse capital vencendo no mesmo período que você quer utilizar aquele dinheiro. Então, é uma ferramenta bastante interessante. Normalmente, quando a gente tem um momento de alta de taxa de juros, obviamente o governo vai emitir também seguindo essa taxa, então você vai acabar tendo uma rentabilidade ótima, né? Bem interessante, entendendo que se nesse cenário a taxa de juros ela estiver subindo mais, se você tiver com uma taxa aqui e a taxa da economia estiver subindo, de certa forma aquela taxa ela vai estar menos valorizada do que o mercado, né? E é inversamente proporcional. No Tesouro Pré, quando a gente tem uma taxa de juros, né? Você comprou um investimento de Tesouro Pré aqui e a taxa da economia está caindo, o seu papel está mais valorizado. Então, isso é interessante você ver que o Tesouro Pré ele é inversamente proporcional, ok? E, enfim, nós temos também aí bastante conhecido os títulos públicos, que são mais de longo prazo, que normalmente são atrelados à inflação, e aí, obviamente, é importante cuidar para que os seus investimentos estejam numa rentabilidade real, ou seja, né, sempre acima da inflação, ok? Fora a questão aí do tesouro, né, de modo geral, o tesouro direto ou o título público, a gente tem também a ferramenta dos títulos privados. Quando a gente fala de título privado, nada mais é do que você emprestar dinheiro para ou empresas ou bancos, por exemplo. Então, é interessante, né, saber que você pode fazer sobrar dinheiro no seu caixa, ele sobrou e você pode emprestar aí para essas instituições e, obviamente, você vai ter uma rentabilidade ainda maior. Porque o que acontece? O título público, ele tem o governo lá baseando, né, procurando ajudar com que ele tenha todo o respaldo aí do governo para não ter problema de falir, enfim. O título privado, ele está dependente da emissão daquela empresa. Então, é importante nesse caso, quando você escolher um papel para investir em título privado, você olhar se aquela empresa está ok, se ela é uma empresa que está com bom rating de crédito. Isso é importante porque quanto mais você tiver de rentabilidade nesses papéis, provavelmente você vai também, obviamente, ter aí um risco maior de crédito, tá bom? Eu trouxe aqui também um pouco falando sobre os impostos, tá? Afinal, quando a gente fala sobre outras ferramentas de investimento, algumas delas têm uma vantagem sobre os papéis que eu vou apresentar aqui, que eu apresentei aqui até agora. Então, tanto o título público quanto títulos privados, na sua maioria, pelo menos, eles seguem essa tabela de imposto de renda, uma tabela regressiva, ela vai, conforme você deixa mais tempo esse papel, você vai tendo menos imposto de renda sobre a rentabilidade. Isso é algo que é importante você também analisar quando for escolher, por exemplo, um investimento, quanto tempo você vai poder ficar naquele investimento. Que, se você puder deixar mais de 2 anos, melhor, porque daí você vai pagar menos imposto de renda. Isso faz parte aí da análise também, ok? E aí, assim, a gente falou sobre título público, né? Você emprestar dinheiro para o governo, nós falamos de título privado, que é você emprestar dinheiro para bancos ou empresas, e nós temos, claro, o mercado de renda variável, né? Que é justamente você ser dono de um pedacinho de uma empresa, né? Quando você compra uma ação de uma determinada empresa, você está necessariamente sendo sócio daquela empresa, naquele percentual, tá? E, obviamente, é importante você também fazer uma diversificação, você também olhar se aquela empresa faz parte do seu universo, se você gosta daquele negócio, quando você escolhe alguma empresa nesse sentido, tá? Trouxe aqui como é que funciona a parte de imposto de renda também. No caso, quando você compra uma empresa, você, na hora da venda, dando uma cota positiva, quando você sai dessa empresa com uma valorização, você paga 15%,
sobre essa valorização. Nesse caso, quem é obrigado aí a recolher isso é o cliente, é a pessoa que está investindo, é o investidor, ok? Através da DARF. E essas informações você pode obter com o contador, por exemplo, eles podem te ajudar na hora de preencher aí um documento como esse. Então, né, temos aí todas essas ótimas opções, mas obviamente a gente tem que olhar sempre a questão do imposto de renda, porque aí entram também os fundos de investimento e cada um tem o seu porquê, o seu aspecto, enfim. E dentro da indústria de fundos de investimento nós temos as previdências. A previdência é uma ferramenta bastante importante, é uma ferramenta que traz um benefício fiscal muito grande, porque a partir do momento que você se planeja para guardar, tanto você pode levar isso para o longo prazo e você pagar a menor alíquota de imposto de renda do mercado financeiro brasileiro, que é 10%, né? Quando é um VGBL, é 10% só sobre a rentabilidade, e quando nós temos aí um PGBL, essa aplicação de imposto de renda ela é sobre o valor, sendo que no PGBL você tem condições de abater o seu imposto de renda em até 12% da sua renda bruta anual. Isso é uma ferramenta muito importante, vale a pena conversar com o contador, conversar com a equipe aqui da Sabesprev, porque isso traz um benefício fiscal bastante interessante. Né? E lembrando também que na Previdência você tem como escolher 2 tabelas de imposto de renda, e eu tenho certeza aqui que a equipe da Sabesprev tem condições de trazer aí no detalhe como é que qual a melhor tabela de imposto aí para cada caso. Tá? Então, temos aí várias reflexões a fazer, como eu conversei no vídeo sobre orçamento, a gente tem que tomar cuidado do nosso orçamento, a gente tem que fazer sobrar dinheiro, temos que guardar, existem várias dicas lá, por favor voltem lá para conhecer essas dicas, porque afinal elas são importantes para que você possa fazer essa lição de casa, guardar, sim, todo mês, se planejar para que lá na frente, né, daqui a um tempo, quando for a hora de fazer sua transição de carreira, que você possa aproveitar com toda a plenitude aí sua aposentadoria, você possa fazer isso com tudo organizado, e tenho certeza que vai ser fazendo as nossas lições de casa, né, em relação a isso, você vai ter uma vida muito plena. Lembra, né, que o dinheiro, né, ele não traz necessariamente felicidade, na minha opinião, mas ele compra tempo. Né? Quando a gente tem guardado capital, a gente tem condições de escolher como que a gente vai investir aquele capital, como é que a gente vai, onde que a gente vai colocar nossa energia. Isso pode muitas vezes até nos trazer a liberdade de você poder escolher onde você vai estar. E isso é felicidade, a gente ter liberdade é felicidade. Então, eu até falo muitas vezes, entendo que muitos vão concordar comigo, que dinheiro não traz felicidade, mas tempo traz, né? E tempo é dinheiro, enfim. Então, tome em conta, sim, do seu orçamento, que é a base de tudo. As ferramentas de investimento estão aqui, basicamente é isso mesmo, ou você empresta dinheiro para governo, ou você empresta dinheiro para iniciativa privada, ou você é dono de empresas, tá? Basicamente é isso, né? Com várias outras ferramentas, e nada disso ajuda se você não fizer seu orçamento, tá bom? Então, grande abraço, espero ter contribuído aí para a felicidade de vocês. Fico à disposição, se tiverem qualquer dúvida, só entrar em contato, vou ficar aí realmente feliz de poder ajudar, tá bom? Muito obrigada, até mais.